Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 7 de março, e o nosso texto está em Êxodo, capítulo 18. Vamos lá? Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro que se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos, as leis, e faze-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e a eles levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta viúva pobre, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza,
deu todo o sustento que tinha. Dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que vos nos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio da espada, e todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto já o verão. Assim também vós, quando virdes ver estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, para que não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, e hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono os assenta para sempre,
e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então se lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Revela isso aos seus ouvidos para o seu ensino e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvires e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e extirparão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, e o juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas ou todos os esforços da tua mão, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho, ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derramam chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos mar, porque estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas, os que dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe. Amém? Então, como nós vimos nos nossos textos de hoje, em Êxodo 18, ontem nós vimos em Êxodo 17 que o líder precisa de apoio. Hoje, em Êxodo 18, nós vemos que o líder também precisa de aconselhamento. Mas que esse aconselhamento venha por pessoas que de fato se importam e torcem por ele e querem e desejam o seu bem, assim como Jétro se alegrou e muito por tudo aquilo que Deus fez a Moisés e a todo o povo. E é necessário humildade desse líder para colocar em prática o aconselhamento que recebeu, para operar as mudanças na sua maneira de agir. E em Lucas 21, vemos que a nossa melhor oferta é aquela que demonstra que confiamos em Deus. Quando a viúva oferta tudo o que tem, ela mostra que confia que Deus não permitiria que ela perecesse. Que nós possamos ofertar ao Senhor a nossa confiança, a nossa dependência plena, sabendo que Ele é fiel e justo em todas as coisas para conosco. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, fiel, bendito, justo, nós te damos graças neste dia pelo seu amor e pela sua misericórdia. Pai, ajuda-nos a verdadeiramente entender para poder aconselhar ou ainda ser humilde para ouvir e receber aconselhamento sobre tudo aquilo que temos feito na nossa vida, seja para o Senhor, seja para o nosso trabalho, para a nossa família. Se as pessoas que nos amam, Pai, têm apresentado, têm indicado que nosso comportamento não está adequado, que nós possamos, Pai, de fato ser humildes para adequar o nosso comportamento e que nós demonstremos sempre a nossa confiança e dependência do Senhor, entregando-nos inteiramente a Ti, sabendo que o Senhor zela por nós, com toda a sua bondade, com toda a sua graça. Já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Shalom.